Jeremias 23, a partir do verso 16, lemos assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor, e viu, e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra, e a ela atendeu. Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu, e um redemoinho tempestuoso sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira do Senhor, até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Mas, se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Amém? Ore pela minha vida, peça ao Senhor que fale com você nessa manhã. Te agradecemos, Senhor, pela tua presença doce no nosso meio. Te agradecemos porque o Senhor já tem manifestado a tua glória nesse lugar, já tem falado conosco. E pedimos que nesse momento todos aqui possam entender o ensino que o Senhor tem para nos passar nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse texto está situado no seguinte contexto histórico. O povo de Israel estava nas últimas, antes de ser mandado para o cativeiro babilônico. E a situação é que existiam ali muitos profetas que não profetizavam segundo o Senhor. Eles profetizavam segundo o seu próprio coração, segundo a sua própria alma. E eu arrisco dizer, pela experiência que eu tenho tido nesse campo, profetizando inclusive segundo demônios. O homem espiritual, ele é dado a coisas espirituais, ele percebe coisas espirituais. Mas o homem carnal, meus irmãos, ele se inclina segundo a carne. E a gente vê no próprio Antigo Testamento situações de profetas que queriam profetizar, foram convocados por reis a profetizar, mas eles foram influenciados, você vê isso lá em 1 Reis 19, por exemplo, por espíritos malignos a profetizarem. E muitas vezes eles estão falando dos seus próprios sonhos, e eles estão falando dos anseios dos seus corações, ou pior, dos anseios daqueles que querem ouvir. E uma coisa é dita pelo profeta Jeremias, ele diz o seguinte: eles não estiveram no conselho do Senhor. Esse texto que eu citei, por exemplo, de 1 Reis 19, fala a respeito do profeta Micaías, quando ele vê o Senhor assentado no seu trono, e o exército celestial, todas as entidades ali, anjos, inclusive outras coisas também, se aproximando dele. Um conselho onde Deus fala aquilo que ele vai fazer. A gente vê algo semelhante a isso também lá no início do livro de Jó. E por duas vezes nesse texto que nós lemos, nós vemos o Senhor falando, não é? Eles não estiveram no meu conselho. Se esses profetas estivessem entrado no meu conselho, eles poderiam ter dito realmente o que eu vou fazer. Eu quero que você imagine essa cena, o conselho de Deus. Alguém poder chegar onde o Senhor está presente e poder ouvir diretamente dele aquilo que ele está dizendo. Quero dizer para você que aquilo que um profeta ou outro tinha acesso lá no Antigo Testamento, irmã Lorena, o Senhor Jesus rasgou o véu de cima a baixo. Quando o Senhor Jesus estava ali na cruz, o céu escureceu por 3 horas, a terra tremeu, as rochas fenderam,
Alguns mortos foram cuspidos da sua sepultura e foram vistos ressuscitados andando por dentro de Jerusalém. E o mais importante disso tudo, meus irmãos, o mais tremendo, o véu do templo, que separava o santo dos santos do lugar santo, aquele lugar exclusivo que representava a intimidade do Senhor, a revelação da glória, da presença do Senhor, foi rasgado, meus irmãos, e foi de cima para baixo, não foi de baixo para cima, foi uma obra de Deus que foi feita. O livro de Hebreus vai dizer que isso é uma representação da carne de Jesus sendo rasgada por nós. De todas as coisas maravilhosas que a gente tem aprendido, meus irmãos, que a cruz de Jesus liberou sobre nós, a salvação, a cura, a restauração. Uma das coisas mais preciosas se chama a entrada no conselho de Deus, na plena presença do Senhor. E o que isso representa sobre nós, irmãos, o Novo Testamento vai dizer para a gente que nós estamos assentados em Cristo nas regiões celestiais. Você é um espírito, você mora num corpo, você tem uma alma. O seu espírito que foi ressuscitado com Cristo, o seu espírito que antes de Jesus morrer e ressuscitar, antes de você crer nele, nisso que ele fez, antes de você nascer de novo, o seu espírito que estava morto, ele passa a viver, e no momento que ele vive, entenda, no mundo espiritual, você está assentado com Cristo. Isso é uma figura, meus irmãos, da sua autoridade sobre o mundo espiritual. A partir do momento que você nasceu de novo, por causa daquilo que Jesus fez na cruz, você está em uma posição de grande autoridade espiritual, só precisa tomar cada vez mais consciência disso. Parar de focar tanto no seu corpo, nas coisas dessa realidade, e entender que você, como um ser espiritual, que se inclina a coisas espirituais, você tem autoridade sobre o mundo espiritual, você tem experiências no mundo espiritual, e você, pelo seu espírito, você tem acesso ao conselho do Senhor. O apóstolo Paulo diz: eu gostaria que todos vocês profetizassem. O objetivo, segundo o Espírito ali, nesse texto que ele fala aos Coríntios, é que toda a igreja pudesse profetizar, e profecia no sentido bíblico, segredos do coração sendo revelados, sendo trazidos à tona, e o nome de Deus sendo glorificado. Meus irmãos, esse é o projeto de Deus sobre cada um de vocês. Como isso é possível? Como você pode, de repente, sair daqui nessa manhã um profeta? Pastor, eu não sou profeta. Você pode não ser profeta, mas você tem acesso ao conselho de Deus. A parte final dessa mensagem vai ser algo muito prático, relacionado a como a sua vida precisa ser daqui para frente. Algo foi desbloqueado na sua vida. O pessoal aí que joga videogame, entenda isso que eu estou dizendo. Algo foi desbloqueado sobre você, por causa daquilo que você sabe que Jesus fez por você, e por causa daquilo que a palavra lava na sua vida, você tem condição de viver uma vida muito diferente, com informações privilegiadas, com um mover profético. Irmão Edson falava para os levitas lá no retiro há poucos dias atrás, sobre aquela situação lá no livro de Reis, que um exército se voltou contra o povo de Israel, mas o rei daqui a pouco começou a desconfiar que tinha um traidor no meio do povo, no meio dele, porque aquilo que ele falava lá no secreto com a equipe dele, o povo de Israel já sabia e se movia, mas na verdade veio à tona. Tinha um profeta de Deus, recebendo de Deus informações privilegiadas. Eu quero dizer para você que a cruz de Jesus desbloqueou isso sobre a sua vida. Então entenda, para você desfrutar disso, o homem carnal se inclina para coisas carnais, e ele não é capaz de discernir as coisas espirituais. Desconfie de profetas que você conhece a vida. Desconfie de profetas almáticos,
Desconfie de profetas que sabem o pecado das outras pessoas, mas continua ele mesmo no seu próprio pecado. As coisas espirituais são discernidas pelo homem espiritual. E a respeito disso eu quero falar especificamente para vocês que acabaram de chegar do encontro face a face, que mergulharam profundamente. Eu ouvi aqui testemunhos já tremendos, depois eu quero conhecer outros testemunhos de pessoas que tiveram visões, que era o tempo todo lá no retiro, era fechar os olhos e já via coisas do mundo espiritual, já via a glória de Deus, já teve sonhos proféticos, uma série de coisas. E por que isso aconteceu? Eu digo para vocês, porque vocês se inclinaram a passar 3 dias buscando completamente o Senhor. Achegai-vos a Deus, Ele se chegará a vós. Se você se inclina para as coisas do Espírito, você recebe essas coisas do Senhor. Eu tenho uma recomendação específica para dizer para você que acabou de viver esse tanto de experiência, e para você que um dia viveu e se perdeu disso. Eu digo para vocês com a experiência de uma pessoa, de um servo de Deus, que viu muitas pessoas passarem por isso e se perderem disso. Muitas pessoas receberem tudo isso e continuarem recebendo. E continuarem uma vida de se inclinar nessa direção. Talvez alguns aqui estejam dizendo: pastor, essa semana mesmo, eu já comecei a sentir um esfriamento. Eu comecei na segunda bem, na terça bem, na quarta mais ou menos, na quinta eu caí, na sexta eu já estava, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Deixa eu contar uma coisa para vocês, de maneira bem prática. Eu sempre digo isso para o pessoal que chega, não é? E repito isso para a igreja de uma maneira geral. Tudo isso se amarra com isso que eu estou dizendo para vocês, sobre você estar no conselho de Deus. Caiu, levanta. Você pode repetir isso? Fundamental, porque você vai cair, meu irmão. Você não foi arrebatado, foi para o céu e ficou lá, você está na terra. A sua mente ainda está em processo de renovação. Você ainda está em contato com a porção de gente podre e de conceitos errados que foram plantados dentro de você desde que você nasceu. A grande questão é: caiu, se arrependa e levanta. Porque quando o crente ele se entrega, ele vai se afastando cada vez mais de Deus. Ele não está mais no conselho de Deus, porque ele mesmo se afastou dele. Então, cada vez que você cair, se lembra, o meu pastor, ele cai também. Independente da área que você tiver caído, o meu pastor cai também. Aquela irmã que ministrou para a gente lá, a irmã Patrícia, ela cai também. O pastor Zias, ele cai também. Qual é a diferença? Eles se levantam, eles se arrependem e continuam seguindo. Não saia do conselho do Senhor. Outra coisa, não contamina a sua unção. Você pode contaminar a sua unção com o pecado que continua vivendo em você, com hipocrisia em você, você fingindo ser uma coisa que você não é, botando uma máscara de santo. Mas existe uma coisa que contamina você, meu irmão, que tem a ver com aquilo que está entrando nos seus ouvidos. Se você começa a dar ouvidos demais para gente que quer destruir a sua fé, e para gente que anda segundo a carne, não segundo o Espírito, sempre vai ficar uma semente em você. Eu fui professor de português muitos anos, e uma coisa que eu falava para os alunos no início do ano: todo livro que você lê, ele transforma algo dentro de você. Independente de você gostar do livro ou não, você dedicou um tempo ouvindo, absorvendo algo que o outro está dizendo. Isso mexe com a gente, mesmo que a gente discorde. Sempre fica algo. Com isso, meus irmãos, eu não quero dizer que você deve fugir de quem pensa diferente de você. Mas existe uma diferença muito grande entre você conhecer o pensamento do outro e você ficar o tempo todo em contato com aquilo que está destruindo você. A fé vem pelo ouvir, mas a frieza e a morte da sua fé, ela também vem pelo ouvir. Você precisa ficar atento com relação a isso. E por último, para fechar esse parênteses, se fortaleça com o churrasco do boi. Amém, igreja? A maioria já sabe o que é isso,
mas deixa eu explicar mais uma vez. Fundamental, básico. O que é o boi? Bíblia, oração e igreja. As 3 letrinhas formam o boi. Mergulha na palavra de Deus. Leia a palavra, ouvindo a palavra. Leia em voz alta. Pastor, que o negócio é que eu não gosto de ler. Olha, presta atenção, essa época passou na sua vida. Esse homem, essa mulher que não gostava de ler, morreu. Agora é novidade em Cristo. Você vai ter prazer na leitura da Bíblia. Eu não quero nunca que você tenha o hábito de ler a Bíblia, porque hábito você tem de lavar o umbigo, de lavar atrás da orelha, de escovar os dentes. Eu quero que você tenha prazer na leitura. É diferente, meus irmãos. E aquele que tem prazer na lei do Senhor, tem um monte de promessa na Bíblia a respeito disso na sua vida. Ame a palavra. Eu sou analfabeto, eu não sei ler. Pega MP3, bota no celular, pede um CD para alguém, um pendrive para você botar atrás da sua televisão. Hoje recurso é o que não falta, mas escute. Tenha acesso à Bíblia, porque isso vai manter você no conselho de Deus. Uma das coisas que o Senhor falou a respeito desses profetas é que eles não ouviram a minha palavra. Não tem como você se manter no conselho do Senhor sem você estar ouvindo a palavra do Senhor. Bíblia. Hoje nós estamos começando um novo módulo na nossa escola bíblica ministerial. Entra com propósito. Fala para Deus, Senhor, eu vou entrar e eu vou até o fim. Eu vou me formar nessa aula que eu estou entrando. São todas aulas bíblicas. Não dá bobeira não. Não fique em casa dormindo. Não resolve ir para a praia na hora que o Senhor quer te ensinar mais da palavra dele. Mergulha. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Você vai dar conta. Coloca a prioridade no lugar certo. Bíblia, a segunda coisa do boi. Oração. Irmãos, tem gente que acha que porque ora e fala com Deus toda hora, ela pode excluir o secreto da vida dela. É claro que a gente ora o tempo todo, e a Bíblia ensina, orai sem cessar. Eu estou com a minha ligação com Jesus no viva voz o dia inteiro. Como é que a gente consegue vencer tentação, resolver problema, não cair em dificuldades, não cair em ciladas contra a nossa própria vida, o tempo todo estando no viva voz com Jesus? Mas eu te digo, a oração do ônibus enquanto você está indo trabalhar, que você bota o fone de ouvido, ela é importantíssima, mas ela não pode ser tudo na sua vida com relação à sua vida de oração. Você precisa do seu tempo no secreto, meus irmãos. Você precisa ter um tempo de qualidade com Deus, em que nada mais vai atrapalhar a sua vida. Crente que vive no secreto, está no conselho do Senhor. Quantas revelações profundas eu recebi do Senhor, simplesmente estando orando na presença dEle, simplesmente estando adorando, queimando o meu coração. Como foi a sua vida de secreto nessa semana, você que chegou do retiro? Se você chegou na hora de dormir e você não teve o seu tempo no secreto com o Senhor, agora você tem que ter antes de dormir, amém? Mas entenda, se esse não foi o tempo separado, se você descobriu nesse momento, significa que você ainda não mudou a sua vida, que você continua dando o resto para Deus. Tem coisas que a gente não diz lá, tem coisas que a gente espera para dizer aqui. Justamente por isso, meus irmãos, porque já deu tempo de você mastigar e engolir tudo aquilo que você ouviu e tentar conciliar isso com a sua rotina, e agora chegou o momento de você avaliar. Qual é o tempo do seu dia separado para buscar a Deus? Você continua dando o resto para Deus? Você vai continuar vivendo coisas de resto aqui nessa terra, com relação à sua experiência espiritual principalmente. Como é que foi o retorno? Como é que foi essa semana? Algo já mudou nesse sentido na sua vida? Se não mudou, o Senhor te diz mais uma vez, muda, é você que precisa disso. Para você estar de pé, para você estar firme realmente. Bíblia, oração e a última parte do boi. Igreja. Ah, meus irmãos, uma das coisas que Satanás sabe que se ele tirar da sua vida, ele tem o resto.
Estou falando que Ele tira a sua salvação. Mas todo o resto, a alegria dela e muito do mover de Deus sobre a sua vida, se Ele tocar nessa parte, se Ele tirar isso de você, Ele tem. Eu vejo isso por muitos crentes que não vêm, que transformaram a sua relação com a igreja a uma ida no domingo à noite, uma vez na semana, quando vêm, estão arrebentados espiritualmente. Muitas vezes com máscaras de crente. Porque isso aqui é plano de Jesus, idealização de Jesus, corpo dele nessa terra, para que você seja fortalecido, para que você seja edificado. Irmãos, quando acontecer na sua vida, de você, por exemplo, num dia que você separou para o Senhor, como é o caso do domingo, de você não poder estar por alguma razão, eu me lembro, eu estava em férias, e na hora de sair para o culto, eu tive uma dor de barriga, e a gente ficou em casa. Eu juntei os meus filhos e a minha esposa, e a gente fez o nosso culto, e a gente adorou a Deus, e a gente leu a palavra. Você, por alguma razão, não veio, entenda que esse dia você separou para Ele. A gente não sacraliza, não é por uma questão meramente religiosa, é por uma questão de necessidade, por um entendimento espiritual, que desde o princípio o Senhor pediu que a gente separasse um dia da semana, não porque Ele precisa que a gente o busque, mas porque a nossa vida depende disso. E meus irmãos, a nossa justiça precisa exceder a dos escribas e dos fariseus. A igreja primitiva já não buscava uma vez na semana, mas eles estavam juntos todos os dias. O que isso fala para a gente? Que quanto mais a gente tiver mergulhado naquilo que Deus está fazendo a partir da igreja, melhor para a gente, mais o Espírito Santo flui através de nós. Você tem a oportunidade de servir, de trabalhar, meus irmãos. Existem outras coisas importantes na sua vida, sim. Mas eu te digo, o máximo que você puder abrir mão delas para se dedicar, melhor para você. Sabe essa sensação que você teve de chegar do retiro? A gente usa uma expressão que o Luciano Subirá usa, aleluiado. Cheguei aleluiado de lá. Toda vez que a gente vai no retiro, e como levita inclusive, a gente volta aleluiado. Tem levita que está aleluiado uma semana depois ainda. E que continue, em nome de Jesus. E aí tem gente que vira e fala assim, mas você vai ficar vivendo de retiro em retiro? Irmãos, Jesus fazia isso com os discípulos, pelo amor de Deus, qual o problema? Se não fosse necessário na vida da gente, Jesus não virava e Ele mesmo se afastava da multidão, ia para lugares isolados para orar. Ele mesmo não virava para os seus discípulos e falava, agora deixa a multidão lá, vamos aqui para essa praia deserta. Agora é só a gente e Deus. É importantíssimo e a gente cria. Quando não tem um retiro para ir, a gente inventa algum. A gente vai para um monte, a gente faz uma vigília na igreja, a gente faz alguma coisa para a gente estar junto adorando, meus irmãos. Porque isso vai queimar o nosso coração. Achegai-vos a Deus, Ele se chegará a vós. Tem coisa que não é para o secreto. Tem coisa que está revelado para a gente, está disponibilizado para a gente, para a coletividade. Algo como, por exemplo, o que vai acontecer com você aqui nessa manhã, daqui a pouco, está reservado para a coletividade, para coisas que Deus quer derramar sobre a sua vida. Então, se você estiver se inclinando para as coisas do Espírito, você vai sempre ter esse acesso ao conselho de Deus, porque o acesso já foi aberto. Se incline ao espiritual. Eu quero ter alegria, falo aqui para vocês que acabaram de chegar do retiro, de ver vocês, não mais crente golfinho, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo, lá em cima, né? Mas vocês serem aqueles com quem eu posso contar. E mais do que isso, não é? Porque esse pastor aqui, ele vai. Que o Senhor possa contar com você. Que você consiga entender que estar aqui, você não está simplesmente agradando um irmão. Eu vou lá, pastor, não ficar chateado. Entenda que isso faz parte do seu relacionamento com Ele. Eu quero ver a vida de vocês crescendo, sabe? Eu quero ver daqui uns dias vocês ministrando no retiro, pregando aqui na igreja. Pastor, eu não me movo como pregador, servindo. Como nós temos servos valorosos aqui nessa igreja em várias e várias coisas.
Irmãos, muitas vezes eu não conseguiria pregar se não fosse um irmão vir trazer um copo d'água. Tem irmãos que vêm aqui ajudar a vigiar a criança, olhar a criança na terça-feira, que coisa preciosa, meus irmãos. Eu aprendi uma coisa, que servir ao Senhor depende do que é. Eu carrego cadeira com a mesma alegria que eu prego e que eu canto para o Senhor. Se tiver que varrer o chão, eu vou varrer. Se tiver que lavar alguma parte da igreja, já fiz isso, faço com o maior prazer. É tudo para o Senhor. E tendo dito essas coisas para vocês, para que vocês se inclinem na direção do Senhor, deixa eu fechar o parêntese e voltar a dizer para vocês sobre o privilégio de estar no conselho dele. Você, daqui para frente na sua vida, você tem o privilégio de ouvir Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Irmãos, o tempo todo na minha vida, e o tempo todo na vida das ovelhas dessa igreja que já entenderam esse propósito, eles entram no conselho do Senhor para perguntar qualquer coisa para Ele. Não com medo de ser morto, mas como filho amado. Você entra na presença do rei e pergunta coisas específicas. Eu dei o exemplo, há poucos dias atrás, eu ia fazer uma viagem, precisava comprar uma mochila. Senhor, eu devo ir lá em Vitória. Será que aquela mochila ainda está lá? E Deus falou comigo, tá, pode ir. Irmãos, daqui para frente é assim, e é simples. Exemplos marcantes que eu já dei até para a igreja em outros momentos. Jennifer perdeu um documento dentro de casa. Perguntei para ele, Senhor, aonde está? Está na bolsa dela. Jennifer, abre a sua bolsa. Eu já procurei lá, procura de novo. Abriu, estava lá. Irmãos, rotina. Culto de quarta-feira, quem estava aqui no culto de quarta-feira? Um irmão chegou para mim e falou assim, pastor, o senhor tinha dúvida de que Deus tinha te revelado aquela mensagem, aquilo que era para ser pregado na quarta? Aí eu falei, não. Aí ele perguntou, mas depois, você tinha alguma dúvida? Você teve alguma dúvida em algum momento? Aí eu até lembrei de um momento que a Jennifer falou comigo assim em casa. Não, a mensagem foi boa, em alguns momentos foi meio mais do mesmo, porque foi um assunto recorrente, né, nos últimos dias. Nem naquele momento eu tive dúvida de que o Senhor realmente queria falar comigo. Aí ele virou para mim e falou, pastor, porque aquela mensagem foi como uma espada no meu coração. Foi realmente de Deus. Aí eu expliquei para ele por que eu não tinha dúvida. Irmãos, eu orando, perguntando para Deus, eu abri a minha Bíblia, estava aberto em João capítulo 3. Aí falei, não, assim não vou abrir de qualquer jeito, né? Deixa eu perguntar de novo, Senhor, Antigo Testamento ou Novo Testamento? Meu coração queimou pelo Novo. Qual livro do Novo Testamento? Meu coração queimou em João. Aí eu, para. Qual capítulo? Capítulo 3. Irmãos, a gente não erra. Eu me lembro uma mensagem marcante dos últimos dias, que o Senhor me levou num capítulo lá no livro de Isaías. E eu fui lendo o capítulo todinho. Nos 2 últimos versículos foi aquela pancada no meu coração. Está aqui, porque ele tinha me levado exatamente para aquele capítulo. Irmãos, eu estou dando um exemplo porque eu sou pregador, mas se você for dentista, entendeu? Deus revela coisas do secreto para você. Ele sabe de todas as coisas. A sua vida precisa ser assim, Senhor, por que eu estou desempregado? Senhor, quantos dias eu vou ficar? Ele revela tudo, pastor. Não. Tem coisas que você vai perguntar, que ele vai deixar assim, meio nublado. Você sabe por quê? Porque tem a ver com algumas atitudes suas. Há poucos dias atrás, a gente estava na escola de levitas e eu pedi para os irmãos orarem comigo, porque eu precisava decidir se eu ia viajar para fazer aquele casamento no dia seguinte, ou se eu deveria ficar na igreja, porque eu perguntava para Deus, ficava meio na dúvida. Você sabe por que isso acontece? É o momento que ele diz, decida. Tem coisa que cabe a você simplesmente decidir. E aquilo que você decidir, vai ter o ônus e o bônus, vai ter o lado bom, vai ter as consequências de qualquer uma decisão, mas entenda, o Senhor falou com você. Como é que fala, pastor? Deixa eu falar aqui para os iniciantes nisso, para as ovelhinhas novas.
É uma voz que vem assim do céu: filho meu! Jesus está do lado de dentro. Pedro vira e fala assim para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus vira para Pedro e fala: olha, isso aí não veio de você. Não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Você sabe por que Jesus fala isso para ele? Presta atenção. Porque a voz está do lado de dentro, você confunde com a sua. Quantas e quantas vezes eu achei que era uma ideia vindo da minha cabeça, e chegava outro irmão e falava exatamente aquilo que tinha vindo na minha mente. Porque na verdade a voz está do lado de dentro, e você vai ter uma experiência forte com relação a isso agora. Você que é crente, você que entregou a sua vida para Jesus, especialmente você que acabou de chegar do encontro, para você entender como deve ser a sua vida daqui para frente. A gente vai fazer algo que a gente já fez aqui na nossa igreja algumas vezes. E de cara eu quero dizer, não seja medroso, e entenda que isso aqui é uma grande escola. E o Pai quer que todos profetizem, quer que todos entrem no conselho dele. Você vai escolher alguém que você não sabe muito a respeito. Não vale marido orar com a esposa, tá? Mãe com filho, família, melhor amigo. Você vai procurar alguém que você não tem muita informação a respeito. E você vai fazer uma dupla. A gente vai encerrar a nossa mensagem assim. Como é que vai funcionar? Você senta com essa pessoa, você vai orar por ela, mas você não vai perguntar nada a respeito para a pessoa, você vai perguntar para Deus. Você vai ficar um tempinho em silêncio perguntando para Deus assim: Senhor, o que eu vou orar a respeito dessa pessoa? E Deus vai falar no seu coração, creia, creia. E quando Ele falar, você começa a orar pela vida da pessoa. E agora vem a parte mais difícil de todas. Quando você terminar de orar, você vai virar para essa pessoa, vai olhar nos olhos dela e vai falar: fez sentido para você? Se a pessoa falar, fez, com as lágrimas descendo, você, aleluia. Agora se falar, não, não se preocupa. Não se preocupa, como eu disse, isso aqui é uma grande escola. Eu aprendi uma coisa recentemente. Eu não confio na minha capacidade de ouvir Deus, mas eu confio plenamente na capacidade dele de falar comigo. Isso é forte, meus irmãos. Uma das vezes que a gente fez isso aqui na nossa igreja, uma pessoa orou pela outra e falou assim: que Deus te dê o emprego que você está precisando e tal, tal, tal. Acabou a oração, fez sentido para você? Não. No dia seguinte o cara perdeu o emprego. Aí passou a fazer, porque poucos dias depois o Senhor deu o emprego que ele estava precisando. Lembram disso, quem estava aqui? Então tenha coragem. Como é que funciona isso? Eu vou perguntar para Deus: olha, como é que funciona comigo? Cada um é de um jeito. Tem gente que tem uma visão, tem gente que vê claramente. Às vezes eu vou perguntar para Deus e eu começo a ser específico sobre áreas da vida. Eu estava ministrando isso recentemente numa igreja no interior do estado. E aí eu percebi quem tinha sobrado nas duplas e fui atrás, né? Tinha um rapaz no teclado e eu perguntei para Deus: Senhor, é a parte profissional dele? Não. É a parte dele como estudante? Não. Era um jovem, né? É a parte afetiva? Sentir paz. A paz de Cristo é o árbitro no nosso coração, a Bíblia diz. Ele terminou um relacionamento, está mal? Sim. O problema dele é solidão? É. Pronto. O Senhor me revelou, é porque Ele quer curar a pessoa naquele sentido. Eu estendo as mãos e eu começo a orar por a vida daquele rapaz. Eu termino, fez sentido para você? Ai, tudo, pastor. E começou a desabafar o que tinha acontecido. Aí eu fui para outro. Aí cheguei nele. Fiz a mesma coisa. Senhor, será que é afetivo? Vou repetir a mesma oração. Não era, não senti paz. É profissional? É. Está desempregado? Tá. Comecei a orar sobre a vida da pessoa. Liberei algo sobre a vida da pessoa. Ainda fui para outro fazer isso. Recentemente, no treinamento do Veredas aqui na igreja, a gente fez isso. Eu perguntei para Deus a respeito de uma pessoa que eu conheço. Aí é mais difícil ainda, porque você fica naquela tentação, né? Senhor, como é que está o casamento dele? De boa. Não senti nada. Como é que está a parte de trabalho? Está despreocupado. E ele com os filhos? Aí eu senti aquele peso, né? Não, tem alguma coisa aqui. Aí eu comecei a orar e ministrar coisas. Aí eu terminei. Fez sentido, meu irmão? Ele respirou fundo, pastor, e começou a contar as coisas que estava vivendo com os filhos.
Eu quero que você viva essa experiência, para que essa experiência seja incorporada ao seu dia a dia. Para que a partir de agora isso faça parte da sua rotina, como faz de muitos de nós. Mas você vai ter que ter coragem nesse primeiro momento. Amém? Você pode se colocar de pé? Eu vou orar por você, vou orar pela sua vida. Logo depois você vai escolher a sua dupla. Não chega orando, amém? Primeiro, você pergunta para Deus, fica em silêncio, para de falar, Senhor, o que é? Fica quietinho. Faz as perguntas específicas se for necessário. E depois de um tempo, você volta para o seu lugar e a gente vai encerrar esse momento e vai para as nossas aulas. Bota a sua mão assim, ó. Você que está assistindo no vídeo, em casa aí depois, ou no celular, na televisão, bota a mão assim também, que eu quero que você viva essa experiência em nome de Jesus. Pai, que a nossa vida seja inclinada para o Espírito. Obrigado pelo acesso ao conselho do Senhor, que o sangue de Jesus derramado na cruz, a carne dele partida por nós, abriu sobre as nossas vidas. Muito obrigado por isso. E que nessa manhã especificamente, e para cada pessoa que ouve isso nesse momento, seja liberado dessa unção profética, para que todos profetizem, para que segredos do coração sejam revelados, para que todos aqueles que têm o Espírito Santo dentro de si, possam ter comunhão do Espírito, possam ouvir o Espírito, em nome de Jesus, e que seja uma experiência tremenda na vida de cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Pode sair do seu lugar. Escolha uma dupla que você não conhece, não vai atrás do seu amigo nesse momento. E deixe